Você já parou para pensar que as profecias do Apocalipse podem não estar tão distantes assim? Imagine um mundo onde você não pode comprar nem vender sem seguir certas regras globais. Este cenário parece retirado diretamente das Escrituras Sagradas e pode estar mais próximo do que imaginamos. Hoje vamos explorar como a modernização da tecnologia e a centralização do poder podem estar pavimentando o caminho para o anticristo. Fique conosco e descubra como esse futuro, aparentemente distópico, já está se formando bem diante de nossos olhos. Muitos de nós vivemos nossas vidas como se as profecias bíblicas fossem contos distantes, relegadas a um futuro que talvez nunca vivenciemos. No entanto, as evidências apontam que a estrutura para o surgimento do anticristo está sendo estabelecida agora, diante de nossos olhos. O poder mundial está se centralizando como nunca antes, criando condições ideais para que um único líder possa assumir controle absoluto. É crucial recordar, enquanto discutimos a ascensão do anticristo, a promessa de retorno de Jesus Cristo. Essa esperança deveria estar no centro de nossa fé, mas frequentemente é obscurecida pelo medo e fascínio pelas profecias do anticristo. As Escrituras alertam que o anticristo fará coisas inimagináveis, talvez muito piores do que podemos antecipar. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 9 a 12, lemos: A vinda desse iníquo é segundo a atuação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Segundo algumas interpretações teológicas, é a presença da Igreja e do Espírito Santo que atualmente impede o anticristo de assumir o poder. Isso sugere que os crentes têm um papel crucial não apenas em manter-se firmes na fé, mas também em ser luz durante estes tempos de escuridão crescente. A ideia de que o que detém será removido para que o anticristo se manifeste, conforme mencionado em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, serve como um chamado sério para a vigilância e preparação espiritual. O espírito do anticristo, referido em 1 João, capítulo 4, versículo 3, já opera no mundo. Muitos estão sendo enganados por sua lábia sedutora, muitas vezes por não conhecerem bem as Escrituras. Este engano é facilitado pela falta de estudo bíblico e discernimento espiritual. E enganará a muitos, como Mateus capítulo 24, versículo 11, destaca a importância de estar firmemente enraizado na verdade da palavra de Deus para não ser levado por falsas doutrinas. À medida que observamos os sinais dos tempos e a montagem da estrutura para o governo do anticristo, é essencial que nos preparemos espiritualmente. Devemos manter-nos firmes na fé, educados na palavra e prontos para enfrentar qualquer engano com a verdade eterna do amor de Cristo. Como crentes, não devemos desejar estar presentes para testemunhar as atrocidades que poderiam acontecer sob o governo do anticristo. Em vez disso, devemos focar em fortalecer nossa relação com Deus e espalhar a mensagem do Evangelho, equipados para enfrentar qualquer engano com a verdade do amor de Cristo. Ao longo da história, nações como os Estados Unidos, Grécia e Índia demonstraram uma determinação feroz em lutar por sua soberania. Essas lutas são emblemáticas do desejo humano de autodeterminação e liberdade. No entanto, nas últimas décadas, um padrão intrigante começou a emergir, marcado por uma significativa mudança nas dinâmicas de poder global. Observamos essas nações, que outrora valorizavam ferozmente sua independência, começando a integrar uniões e blocos supranacionais como a União Europeia e a OTAN, que, embora projetados para promover cooperação e paz, também podem diluir a soberania nacional. Essa tendência para a centralização do poder não se limita a alguns poucos países. Recentemente, alianças e acordos têm sido cada vez mais frequentes entre nações que buscam fortalecer sua posição em um mundo globalizado.
Por exemplo, acordos de comércio livre entre grandes blocos econômicos, como o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, que, embora ainda em negociação, sinaliza um movimento em direção à interdependência econômica. Além disso, iniciativas como a Parceria Transpacífico, que envolve múltiplas nações ao redor do Oceano Pacífico, destacam uma estratégia de união além das fronteiras continentais tradicionais. Estas mudanças são significativas porque estabelecem uma plataforma para uma governança mais centralizada. O aumento da influência de organizações globais sugere que estamos entrando em uma nova era de governança, onde decisões tomadas em fóruns internacionais têm cada vez mais impacto sobre políticas nacionais. Este cenário é ideal para a emergência de um líder global como o Anticristo, conforme descrito nas profecias bíblicas. A centralização do poder facilita o controle sobre as massas e a implementação de políticas em escala global. Além disso, a crescente dependência de tecnologias de informação e a implementação de infraestruturas críticas que atravessam fronteiras nacionais, como redes de energia e sistemas de comunicação, reforçam essa tendência. A pandemia, por exemplo, demonstrou quão rapidamente medidas podem ser implementadas globalmente, com vastas implicações para a liberdade pessoal e a governança local. Portanto, observando essas alianças e a crescente centralização do poder, torna-se evidente que o palco está sendo preparado para uma governança globalizada. Este ambiente não apenas possibilita, mas também facilita a ascensão de um poder central, como o Anticristo, sugerindo que as profecias bíblicas sobre o fim dos tempos não são meras especulações, mas observações perspicazes de uma tendência global em direção à unificação sob um único comando. A tecnologia moderna desempenha um papel indiscutivelmente central em nossas vidas hoje, infiltrando-se em quase todos os aspectos de nossa existência diária. Sistemas avançados de vigilância, uso extensivo de dados biométricos e a proliferação de dispositivos digitais permitem um nível de controle sobre as vidas das pessoas que seria inimaginável há algumas décadas. Celulares, agora equipados com assistentes de inteligência artificial, fazem parte integral do cotidiano, facilitando desde comunicações básicas até operações complexas de negócios e lazer. Essa integração da tecnologia, enquanto traz inúmeros benefícios, também abre portas para usos potencialmente maliciosos. Por exemplo, aplicativos de mensagens como o WhatsApp e plataformas como o Google estão agora imbuídos de capacidades de inteligência artificial, que, enquanto oferecem conveniência e eficiência, também carregam potenciais riscos relacionados à privacidade e ao controle. A chave aqui não é a tecnologia em si, que é neutra, mas sim como ela é utilizada. Nas mãos do Anticristo, por exemplo, estas ferramentas poderiam ser empregadas para promover controle e manipulação em escala global. O aumento do conhecimento e a expansão tecnológica são consistentes com as profecias bíblicas. O livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, menciona que muitos correrão de um lado para o outro, e o conhecimento se multiplicará. Esta passagem é frequentemente interpretada como aludindo a um aumento no conhecimento humano, algo vividamente exemplificado pelo avanço tecnológico contemporâneo. Entre as figuras mais proeminentes no cenário tecnológico atual está Elon Musk, cujos projetos abrangem desde carros elétricos e exploração espacial até iniciativas de integração de IA e neurotecnologia. Suas ambições e inovações levaram alguns a especular, talvez de forma sensacionalista, que ele poderia ser o Anticristo. No entanto, essas conjecturas destacam um ponto crucial. É essencial que voltemos nossa atenção para a Bíblia para obter discernimento e compreensão. É vital reconhecer que muitos se perdem em especulações e seguem aqueles que falam por si mesmos, não por Deus. A verdadeira sabedoria e as respostas para nossas inquietações estão nas Escrituras. Portanto, enquanto contemplamos os desenvolvimentos tecnológicos e as capacidades que eles proporcionam,
devemos também questionar e refletir. Será que Elon Musk é o anticristo? Ou essa é uma distração das verdadeiras questões que deveríamos estar perguntando sobre nossa fé, vigilância e preparação para os tempos profetizados? A Bíblia nos fornece as ferramentas para entender os sinais dos tempos, mas também nos adverte para não sermos levados por cada nova teoria ou predição. Em vez disso, devemos concentrar-nos em viver de acordo com os preceitos divinos, mantendo-nos firmes em nossa fé e usando a tecnologia de maneira que honre a Deus, não que perpetue o medo ou a desinformação. As moedas digitais emitidas por bancos centrais, conhecidas como CBDCs, Central Bank Digital Currencies, estão transformando a maneira como realizamos transações financeiras. Essas moedas oferecem aos governos a capacidade de programar e monitorar as transações financeiras com detalhes sem precedentes, proporcionando um novo nível de controle sobre a economia. Um exemplo notável dessa transformação é o sistema de pagamentos instantâneos PIX, introduzido pelo Banco Central do Brasil. O PIX permite que transações sejam realizadas de forma rápida e disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, marcando um grande avanço em termos de conveniência e eficiência para os usuários. Ele simplificou significativamente o modo como pessoas e empresas interagem financeiramente, facilitando desde pagamentos cotidianos até transferências de grandes quantias de dinheiro instantaneamente. Esta movimentação em direção às transações digitais e a possível redução do uso do dinheiro em papel indicam que, em breve, podemos ver uma era onde o dinheiro físico seja algo do passado. Tal mudança não é apenas uma evolução tecnológica, ela pode também estar preparando o terreno para uma globalização financeira mais abrangente e um controle econômico mais centralizado. Isso se alinha com as descrições bíblicas no livro de Apocalipse, onde é mencionado que ninguém poderá comprar ou vender sem a marca da besta. Apocalipse, capítulo 13, versículo 17. A ideia de um futuro em que todas as transações financeiras sejam digitais, rastreáveis e controladas centralizadamente é uma perspectiva que poderia facilitar a implementação de políticas globais unificadas, permitindo um controle sem precedentes sobre a economia mundial. Esses desenvolvimentos levantam importantes questões sobre privacidade e liberdade individual, desafiando-nos a considerar cuidadosamente como a tecnologia deve ser implementada e regulada. No cenário global atual, onde o controle e a vigilância estão em ascensão, aqueles que se mantêm fiéis às suas crenças cristãs enfrentam desafios crescentes. Nos Estados Unidos, por exemplo, leis destinadas a combater o antissemitismo, embora importantes para proteger contra o ódio, podem ser vistas sob outra luz como um meio sutil de censura, limitando a liberdade de expressão religiosa. Essas leis podem inadvertidamente restringir a capacidade de discutir aspectos históricos da fé cristã, como as circunstâncias da morte de Jesus Cristo, que envolveu diversos grupos da época. Essas medidas refletem o início de um regime que exigirá conformidade absoluta, pavimentando o caminho para o que muitos creem ser a manifestação do anticristo. Mesmo que ele não esteja presente fisicamente ainda, sentimos a influência de um espírito que se opõe aos princípios cristãos. Esta é uma estratégia sutil de Satanás para começar as proibições e perseguições contra os cristãos. Segundo a 2 Coríntios, capítulo 4, os desafios são evidentes, mas nossa esperança deve permanecer inabalável. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos nos desgastando, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Esta passagem nos fortalece para manter nossa fé e esperança independentemente das adversidades. Apesar de sermos lembrados da iminência na ascensão dessa figura profética, isso não deve incutir medo em nossos corações, mas reforçar nossa esperança na redenção prometida pela segunda vinda de Jesus Cristo. Se formos privilegiados de testemunhar a volta de Cristo em nossa geração, isso será a realização suprema de nossa fé e esperança.
Assim, é crucial que cada cristão mantenha essa esperança viva e esteja preparado. Se a expectativa da volta de Cristo não está central em sua vida espiritual, é um chamado urgente para fortalecer sua relação com Ele. Que Deus nos fortaleça e nos guie para enfrentar os desafios vindouros, mantendo nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador de nossa fé. A revelação do Anticristo pode não vir como um grande espetáculo, mas sim como parte de um movimento gradual que já podemos observar hoje. À medida que governos ao redor do mundo se unem, a tecnologia avança rapidamente e as liberdades pessoais são cada vez mais limitadas. Vemos sinais claros de que estamos nos aproximando de tempos profetizados na Bíblia. Diante desses eventos, é fundamental que permaneçamos atentos e firmes em nossa fé. Precisamos ser capazes de entender os sinais dos tempos, discernindo o que é verdadeiro e o que faz parte das enganações que nos rodeiam. Se perceber que falta discernimento para entender tudo isso, não hesite em buscar a sabedoria de Deus. A Bíblia nos diz em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, sem repreender, e será concedida. Portanto, peça a Deus que lhe dê a capacidade de ver e entender claramente os eventos ao seu redor. Antes de terminar, quero pedir que compartilhe esta mensagem. É essencial que mais pessoas estejam informadas e preparadas para o que está por vir. Não esqueça de curtir este vídeo, deixar um amém nos comentários e se inscrever no canal para acompanhar mais análises e reflexões. Juntos, fortalecidos na fé e no entendimento, podemos enfrentar os desafios futuros com coragem e esperança.